pastor, eles não recebem por quê? Porque eles buscam a verdade na sabedoria humana, na sabedoria dos homens. E rejeitam o verdadeiro conhecimento que vem de Deus. A palavra de Deus diz assim, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer que existem pessoas que elas aprendem sempre, mas não a verdade. A verdade que está no conceito de Deus. A verdade que é a verdade para Deus. Uma vez eu perguntei, para você ter uma ideia do que as pessoas pensam sobre um exemplo. Vou te dar um exemplo do que muitas pessoas pensam a respeito da salvação eterna. Uma vez eu cheguei para uma senhora e perguntei para ela, o que a senhora acha que a gente precisa fazer para a gente ser salvo? E essa senhora, então, ela disse assim, a gente tem que fazer as coisas certas. A gente não pode roubar, a gente não pode mentir, a gente não pode matar, a gente tem que ser uma boa pessoa. Quando a gente é uma boa pessoa, a gente então é salvo, Deus nos aceita. Olha só, aquilo ali era uma verdade dela, mas não é uma verdade de Deus. A verdade de Deus não é essa. Era uma senhora já, como a palavra disse aqui, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Jamais chegam ao conhecimento da verdade. Então ela falou, não, a gente tem que ser boazinha, a gente precisa fazer boas obras, ajudar os pobres, aí a gente é salvo. Aí eu falei para ela, olha, mas não é o que Deus falou. Essa não é a verdade de Deus, é uma verdade sua. E eu disse assim, quer ver, eu vou provar para a senhora que essa é uma verdade sua, que na verdade não é uma verdade. Eu disse para ela, e por que então Jesus teve que padecer tanto? Teve que morrer? Se eu posso, pelas minhas obras, se eu consigo, através de ser uma boa pessoa, de ser uma boa pessoa para a sociedade, de ser uma boa pessoa para a minha família, se eu consigo sendo uma pessoa justa, sendo uma pessoa honesta, se eu consigo ser salvo, por que Jesus viria então e morreria por mim? Por quê? Para que tanto sacrifício? Por que ele foi tão humilhado, tão machucado? Por que ele foi morto? Por que essa morte? Morte de cruz. Sendo que, se eu fizer as coisas certas, é uma verdade que na verdade não é uma verdade. É o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. São pessoas que aprendem sempre, mas elas não chegam ao conhecimento da verdade. A verdade está naquilo que Jesus nos ensinou. Naquilo que Jesus ensinou. E o que aconteceu com Pôncio Pilatos, que esteve na frente da verdade, a pessoa de Jesus? Foi um rei tão conhecido, toda a história dele registrada. Todo mundo conhece Pôncio Pilatos. Mas e qual foi a consequência de ele simplesmente virar as costas para a verdade e se ocupar da sabedoria humana? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 1, o primeiro capítulo, diz assim que aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Pregação da palavra, porque a palavra é a verdade. Mas para muita gente, infelizmente, isso aqui é loucura. Muitas pessoas simplesmente tomam a Bíblia como coisa dos antigos, coisas do passado, histórias antigas, coisa de fanáticos. Mas, na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a única verdade que pode salvar. É a única verdade que salva em todos os sentidos. A palavra de Deus nos salva da sabedoria humana, que leva a nada. Pôncio Pilatos era um homem sábio. Você é uma pessoa sábia. E existem outros hoje que são ainda mais sábios que Pôncio Pilatos, você e eu juntos. Por quê que eles são sábios? Porque buscaram conhecimento da verdade nas sabedorias humanas. Mas no final,
eles não conseguem mudar o fim da sua história. Não conseguem impedir a morte. A verdade deles não gera vida. A verdade deles não impede que eles, como um simples e qualquer mortal, qualquer outro, alcancem a morte também, ou evitem ela. A sabedoria dos homens não alcança a salvação. E na mesma carta aos Coríntios, Paulo apóstolo, cheio do Espírito Santo, ele disse que Deus, ele torna em loucura a sabedoria dos sábios. Por quê? Porque eles endurecem o coração. Olha, pastor, Evangelho de Mateus capítulo 13, Jesus disse assim que para esses que endurecem o coração, a verdade não se revela. Evangelho de Mateus capítulo 13, o verso é o 15, diz assim, porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e não compreendam com o coração, para que eles não se convertam e não sejam sarados, não sejam salvos. Porque eles pensam que isso aqui é loucura, mas a sabedoria humana é mais sábia então que a palavra de Deus. Como pode o homem, criatura, se opor ao conhecimento do Criador? Porque veja bem, Deus criou todas as coisas, Deus formou todas as coisas, reformou pela palavra dele, regenerou pelo Espírito dele e revelou aquilo que há de vir. Mas para os homens, isso parece loucura. Você está entendendo, então? Você está compreendendo que a verdade que muitas pessoas têm, ela não é a verdade de Deus. E eu pergunto, olha para mim, por favor. Aquilo que você tem por verdade, quem te ensinou isso? De onde que veio? A sua verdade veio de onde? Quem é a sua fonte? Aquilo que você aceitou e julgou como verdade. Você então age, todo mundo age pelas suas verdades. Eu também agia pelas minhas verdades, que eu aprendi dos meus pais. Até que alguém falou assim para mim, você aprendeu tudo errado. Eu falei, mas calma aí, não era verdade? Não era verdade. Eu me prostrava diante de imagens, eu acendia velas, sabia? Chegava no dia 2, meu pai morreu no dia 3 de novembro. No dia 2 de novembro, eu entrava num mocozinho, acendia um monte de vela e ficava ali, rezando pela vida do meu falecido pai. Até que um dia alguém falou para mim, você sabe que é errado acender velas? Porque olha só, se a pessoa está em luz, por que ela vai precisar de velas? Eu comecei a pensar, é verdade. Poxa, é verdade, não é? Como que eu vou orar, falar com o morto, sendo que a verdade diz que quem morreu não tem mais lembrança de nada, ela não pode se comunicar. Mas a minha mãe me levava, quando meu pai morreu, minha mãe me levava num centro que ali aquele homem dizia que incorporava o meu pai. E minha mãe começava a conversar com o meu pai. Então era uma verdade que minha mãe achava que era verdade, eu também. E eu falava, olha, o meu pai falando, até o sorriso, você viu, mãe? Puxa! Quando eu aprendi que aquilo ali era mentira, porque a palavra de Deus diz que quando a pessoa desce à sepultura, ela nunca mais torna. É a verdade que diz isso. Agora, por isso nós estamos aqui para perguntar para você, qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade? Porque a minha hoje é uma só. A de Jesus também era uma só. Naquele momento, quando Pôncio Pilatos pergunta para ele, e o que é a verdade? E vira as costas e vai embora. Pôncio Pilatos nunca teve oportunidade de ficar sabendo então